Oi pessoal, eu sou Roberta Bezerra, sou diretora de gente e sou empreendedora e queria contar um pouquinho da minha história para vocês, que eu já vou começar emocionada. Por que eu tô emocionada? Porque quando me falaram que eu ia contar a minha história, eu fiquei pensando o que eu contaria e o quanto a minha história poderia ser inspiração para alguém. E aí eu falei, puxa, acho que a minha história não é inspiração. Só que aí quando você faz esse revival, né, quando você volta na sua vida, você começa a ver que talvez algumas coisas pode ser que sirvam, né, para alguém, que, enfim, que possa ajudar alguém em algum momento. Então, antes de falar da minha história, eu preciso falar dos meus pais. Né? Meus pais são a minha inspiração de vida, assim. Meu pai e minha mãe, sim, têm histórias inspiradoras, histórias que foram muito difíceis, assim, na vida deles. Eles passaram por situações muito, muito difíceis. Então, eu digo que eu tenho um privilégio de ser quem sou hoje. O cachorro tá latindo. Então, eu digo que... Quer fechar? Então, eu digo que eu tenho um privilégio de ser quem eu sou hoje por toda a história que eles passaram para que eu pudesse chegar até aqui. Então, assim, meu pai, ele é um cara que ele sempre me representou a força. Então, toda vez que eu penso, putz, eu acho que eu não vou conseguir, é no meu pai que eu penso, né? E eu falo, putz, se meu pai conseguiu, né, e chegou até onde ele chegou, eu também vou conseguir. E a minha mãe, ela é a mulher mais sábia que eu conheço. Então, toda vez que eu preciso tomar uma decisão, é na minha mãe que eu penso, né? Porque eu falo, putz, que decisão será que minha mãe tomaria se fosse ela aqui no meu lugar? E a segunda decisão que eu tive na vida foi a decisão de me casar. Minha mãe sempre falava, não precisa casar, vai ter filho agora, você não precisa casar. E eu casei, né? Então, eu tinha 17 e meu ex-marido tinha 22. Acho que foram as primeiras decisões difíceis que eu tive que tomar na vida. E quando eu tive filho, quando depois veio a minha segunda filha, eu me senti sem escolhas, porque eu sentia que a sociedade me enquadrou em sou uma mulher, tive filho, sou mãe, ponto. Eu não podia ser nada além daquilo. Eu não podia ser uma pessoa que tinha uma carreira, eu não podia ser uma mulher que ia empreender, eu tinha que ser uma mulher mãe, né? Há 24 anos atrás, isso era muito mais forte. Hoje ainda é muito forte. Hoje as mulheres sofrem muito preconceito pelo fato de serem mães. Acho que, não sei se o termo, né, é até o preconceito, mas se você é uma mulher, se você é mãe, pronto, a sua vida termina ali. E ela não precisa terminar ali. Então, depois de um tempo, eu me separei, porque aquilo não ia dar certo. Eu tinha 17 anos, quando tomei uma decisão sem pensar direito naquilo que eu estava fazendo. E naquele relacionamento que eu estava, eu não podia ser outra coisa, porque só ser mãe e dona de casa não era aquilo que eu queria ser. Eu queria ser mais. E aquele relacionamento não me permitia ser mais. Então eu me separei. E não foi fácil. Então foram tempos muito difíceis na minha vida, assim. Eu fiquei com 2 filhas, eu tive uma depressão, apesar da decisão inicial ser minha, eu fiquei depressiva, precisei procurar ajuda, porque não foram tempos fáceis, assim. Eu sempre tive o apoio dos meus pais, minha mãe e meu pai, mas eu passei por algumas situações e eu sempre entendia que eu precisava passar por aquilo, porque foi a decisão que eu tomei, então eu tinha que saber lidar com aquelas consequências, assim. E eu sempre enxerguei as coisas que aconteceram na minha vida não como coisas ruins, mas como obstáculos que eu tinha que superar. Falando aqui, lembrei de uma história que acontecia, por exemplo, nessa época, que hoje é engraçada, mas naquela época não era. Quando eu
Me separei, era eu e minhas filhas pequenas, duas, e era uma confusão, e eu tinha que sair de casa super cedo, deixá-las na escola, e minha mãe pegava, e eu tinha a minha família que me ajudava para ficar com elas até eu chegar em casa. E aí, como eu queria fazer as coisas, eu não queria pedir dinheiro em casa, porque eu tinha saído e era responsabilidade minha cuidar delas, eu ganhava lá. Minha mãe não sabe dessa história. Quando ela assistir esse vídeo, ela vai me querer me matar, porque ela vai dizer: meu Deus, o que a minha filha fez com as minhas netas? Eu recebia lá um VR, né? Então eu vendi esse VR para comprar o lanche da escola delas. E aí eu ficava sem comer, porque eu não tinha dinheiro para comer. Ou eu tinha o dinheiro, ou eu dava o lanche para elas. E aí eu fazia isso. E aí, na época, isso vai entregar a minha idade, hoje eu já tenho 42, eu ganhava um vale-transporte, que era ainda em papel, e eu ganhava 2 vale-transporte, porque eu precisava pegar 2 ônibus para voltar para casa. E aí eu trabalhava na Luz, eu andava até o centro para poder economizar um vale-transporte, e aí chegar em casa com aquele eu comprava um churrasquinho grego lá do gato, churrasquinho de gato, para comer em casa. E era engraçado, porque quando eu chegava em casa com aquela que seria a minha comida, né, do dia, as minhas filhas falavam assim: ai mãe, que bom, você chegou, a gente tava te esperando, a gente queria comer um churrasquinho com você. Então era uma coisa tipo, putz, tá bom, eu vou dividir com elas, né? Mas assim, hoje olhando para trás, como era legal, né? A alegria de ver elas, da carinha delas me vem chegando em casa, mas se você olhar e falar, putz, que difícil que era, mas eu nunca achava que aquilo era difícil. Porque eu sempre enxergava com o olhar de mãe, né? O olhar de, putz, estou com as minhas filhas, o olhar de... a vida é assim, as pessoas passam por dificuldades, então isso não é nada, né? Eu tenho uma casa, eu tenho minhas filhas, eu tenho um trabalho, isso não é ruim. O meu marido hoje ele fala que existe a providência divina. E aí nessa época a gente se conheceu. E ele conta sempre essa história, e é muito real, que ele ficou 1 ano tentando me conquistar. E aí depois a gente ficou junto, né? Então ele era da Zona Leste, morava no extremo leste de São Paulo. Eu morava na Zona Sul, extremo sul de São Paulo, no Chácara. E como diz ele, acho que a providência divina fez com que a gente se conectasse assim nesse período, nessa época, né? E aí logo a gente ficou junto, mas assim, também não foi fácil, né? Porque ele era solteiro, não tinha filhos, eu já com 2 filhas pequenas, então isso me trazia muitos questionamentos, né? Puxa, como que vai ser um cara que é solteiro? Eu não posso ter responsabilidades normais daquela idade, né? De 23, 24 anos, porque eu já tenho as meninas e eu não posso me permitir algumas coisas que ele podia, porque ele era solteiro e não tinha filho. Mas ele quis topar, ele topou, na verdade, né? Ele quis embarcar nessa comigo e a gente ficou junto a partir dali. Então eu não me sentia mais tão sozinha, eu tinha um apoio. Ele adotou as meninas, né, como filhas dele, assim, toda a família dele me adotou, assim, e com as minhas filhas. Então eu nunca senti, não tive nunca nenhum sentimento de, não, mas ela já tem os filhos. Não, eu quando eu cheguei na casa dele, a minha sogra chamou elas de netas, né? Então, assim, foi desde o primeiro momento, assim. Então, isso foi muito legal, assim, muito importante pra mim. E a gente ficou junto a partir dali. E aí, ele foi o cara que me apoiou em tudo que eu fiz. Então, assim, se eu tô aqui hoje é porque eu tenho ele na minha vida hoje, me apoiando em todas as decisões e fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Então, eu ia para a faculdade, ele ia me buscar, eu ia fazer cursos e ele falava, vai lá. Nesse meio tempo, 3 anos depois, quase 3 anos depois, nasceu a nossa primeira filha. E quando eu conheci ele disse que não queria ter filho, e aí a gente teve uma filha logo 3 anos depois.
E isso mudou também tudo, mudou a relação dele com as meninas, no sentido de fato, né, ser o pai ali que fazia, que acontecia, que levava pro médico, que levava para show, que ficava esperando na porta de show, porque as minhas filhas mais velhas já estavam entrando na adolescência. O que também não era fácil para ele, porque tinha uma resistência natural pela idade delas, adolescentes e rebeldes, sem causa, como elas mesmas falam hoje. E a partir, acho que da nossa conexão e da minha terceira filha que chegou, assim, eu comecei a construir a minha carreira. E comecei a buscar aquilo que eu queria buscar, que eu achava que eu poderia ser, mesmo sendo mulher, mesmo sendo mãe e mesmo sendo casada, né? Mesmo sendo dona de uma casa, no sentido de cuidar da casa, assim. Então ele sempre esteve do meu lado, né? Para qualquer coisa, para todas as decisões que eu precisava, para fazer curso fora, ficar 3 dias, ele falava, vai lá e eu fico com as crianças. Então acho que isso foi sempre muito importante para mim nesse período que eu estava buscando a minha construção de carreira. E aí, quando ninguém esperava, eu tive a minha 4ª filha. Então, hoje eu tenho 4 filhas. A minha mais velha tem 24 e a minha mais nova tem 10. Então, eu trabalhava num lugar onde eu tive muito... sofria assédio moral, no sentido de, porque eu tô grávida, então eu era incapaz de fazer as coisas. Eu tive um gestor que me mandava fazer coisas do tipo, você fica naquela sala ali fechada, uma sala de arquivo, eu grávida, com um monte de coisa. Não, mas isso aí é frescura, essa dor que você está sentindo, isso aí passa, toma um remédio. Então, foi um momento muito difícil para mim profissionalmente, dentro do corporativo, que a gente sabe que somos mulheres e a gente tem esse machismo que, por mais que as empresas dizem, não, né, as mulheres, vamos fortalecer as mulheres, mas ainda hoje não é bem assim, e há alguns anos atrás era menos ainda. Mas eu falei, ok, vamos lá, de novo, vamos começar de novo. Então, tive a minha pequena, Alice, nasceu e, né, pensei nessa hora, veio lá de novo aquela força do meu pai e falei, não, vai dar certo, eu vou começar de novo. E eu comecei de novo, né? Então foi um recomeço, assim. E aí, entrei numa outra empresa, né? Saí, comecei tudo de novo, comecei a construir uma carreira e tive um crescimento muito importante de carreira a partir dali. E aí, assim, era muito maluco, porque eu tinha 4 filhas, estudava, fazia faculdade, fazia cursos, enfim, ia buscar conhecimento, dava aulas, dava palestras, dava treinamento e tinha uma equipe de quase 40 pessoas. Então eu sempre trabalhei muito, 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 sempre tive esse apoio do meu marido, né? Mas também me sentia muito culpada porque acabava saindo e deixando minhas filhas aqui. Mas uma coisa que eu sempre pensei, assim, é que se eu tivesse em casa, eu ia ser uma pessoa frustrada e eu não estaria feliz e eu não faria minhas filhas felizes, né? Então, acho que tudo isso que eu fiz, assim, eu entendia que muitas vezes até me cobrava, será que isso é egoísmo? Será que eu tô pensando só em mim? Mas eu pensava, assim, acho que eu tô pensando nelas, né? Porque se eu tô aqui, se eu tô feliz, é por elas e para elas que eu vou fazer isso. Então, acho que a partir daí eu comecei a ser reconhecida profissionalmente como uma profissional. E para mim era muito assim, putz, eu falo palavrão, né? Então, na edição vocês colocam um pi, tá? Mas eu sou mãe, eu sou esposa e eu sou uma profissional, né? Eu sou reconhecida como uma profissional, eu não sou rotulada como uma mãe ou só como uma esposa, e não tem problema se a pessoa escolhe ser isso,
Mas eu não tinha escolhido ser isso, eu tinha escolhido ser profissional. Mas eu também queria ser mãe, né? E isso não me impedia de ser. Então acho que nesse momento, assim, foi um momento muito importante na minha vida, assim, de eu conseguir ser reconhecida por isso. Claro que trabalhando muito sempre, mas eu acho que trabalhar é bom, né? E aí eu acho que as coisas foram acontecendo, assim. Então eu sempre tive uma veia um pouco empreendedora. O meu avô, ele era muambeiro, ele vendia muamba, ele era um monte de coisa, ele vendia ferro velho, essas coisas. Eu falo que acho que eu peguei essa veia empreendedora do meu avô. E aí, então eu sempre tive uma veia empreendedora também, além de ter uma vontade, assim, na minha carreira de não só ser uma especialista, mas de desenvolver pessoas, de ser uma líder, assim. E eu acho que a minha primeira referência de liderança foi dentro da minha família. Então, eu tenho um tio, que é o tio Mero, e ele pra mim foi a minha primeira referência de líder, assim. E eu gosto muito de dizer que na vida a gente tem referências, mas são inspirações, né? Porque eu acho que meu tio, por exemplo, foi uma grande inspiração pra mim, assim, de líder, de profissional, de também um cara que veio com uma história super difícil e que, putz, chegou, né? Aonde chegou, era gerente, diretor, enfim, mas acho que o cargo não importa, mas fazer a gestão de muitas pessoas, assim, eu acho que ele fazia isso com maestria, assim. E eu sempre via isso como, pra mim, putz, é uma referência daquilo que eu posso aprender a ser, assim. E é muito engraçado que a gente nunca conversou sobre esse assunto. A gente nunca falou que talvez ele fosse minha referência, mas ele sempre foi uma referência pra mim, acho que das minhas ações, assim, enquanto líder, né? E aí, enfim, cheguei, acho que consegui ser reconhecida, me tornei uma líder reconhecida e com aquela minha veia empreendedora de muambas, fui empreender. Chegou um momento, antes disso eu tinha já empreendido, tentado algumas coisas assim, de ter uma loja, não deu certo, ter uma e-commerce, não era muito sentido. Eu sempre falava, eu preciso ter outra coisa, eu preciso empreender em outra coisa que não naquilo que eu faço. E depois eu me acalmei e falei, não, mas se eu sei fazer isso aqui, por que eu não posso empreender nisso aqui que eu faço? E aí foi quando tudo começou. Então eu comecei a colocar foco nisso e comecei a empreender naquilo que eu sei fazer, né? Que é desenvolver pessoas, que é fortalecer mulheres nesse processo de liderança, que é fortalecer mulheres para que elas retomem o mercado de trabalho e que elas entendam que, puxa, não é porque elas são mães que terminou ali, pode terminar ali se ela quiser terminar, mas se ela não quiser, ela pode voltar para o mercado, ela pode ser reconhecida também como uma profissional, assim como eu fui, assim, e como eu me sinto hoje sendo reconhecida como uma profissional. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar mulheres a conseguirem enxergar além daquilo que elas podem enxergar, e muitas vezes quando hoje, né, eu trabalho com desenvolvimento, com seleção de pessoas, tenho uma empresa que trabalha com isso fortemente, além de ser diretora de uma empresa, né, na área de gestão. Muitas mulheres, assim, quando eu vou entrevistar elas, eu não pergunto, por exemplo, se elas têm filho ou não, porque eu não estou avaliando se ela tem filho ou não, eu pergunto se o quão ela sabe fazer aquilo que ela sabe. E é até muitas vezes triste, porque elas só conseguem me falar isso depois no meio da entrevista, assim. Então parece que quando elas se sentem calmas e mais tranquilas, elas falam, eu tenho um filho, e eu, puxa, que legal, eu tenho 4. E aí elas ficam, ufa. Então eu tô falando com alguém que me entende, né? Que entende aquilo que eu passo, ou aquilo que eu passei, enfim. Então acho que é isso. Eu não sei mais o que eu posso trazer. Eu já falei tanta coisa, assim, eu já tô perdida. E agora eu faço o quê? O que eu falo? Perguntem, fala coisas. Já falei que eu sou empreendedora, já chorei. Já falei que eu ajudo mulheres. E
Pergunta alguma coisa, pergunta. Onde eu quero chegar, sei lá. Líder é uma passagem segura e um exemplo inspirador, capaz de conduzir as pessoas de onde elas estão até onde elas querem chegar. Então, assim, muitos perrengues no meio dessa história, né? Tipo, muitos perrengues de vender o VR, muitos perrengues de, putz, vamos cortar a luz, o que a gente faz? Vende o bujão de gás, porque a gente não tem dinheiro. E tipo, não, mas passou fome. Não, não é isso, mas é assim, como toda a história, a minha vida sempre foi uma vida, quando eu tinha 21 anos, eu já tinha 2 filhas, ponto, né? Então, putz, quando eu talvez olhei para a vida e falei, eu sou uma adulta, eu já tinha 2 pessoas que dependiam de mim. Então nunca era só eu, né? Então não é que a gente não tinha, mas é que eu já tinha crianças, eu já tinha 4 filhos, tudo aquilo que eu fazia, putz, como que eu vou fazer para sustentar meus filhos? E então essas histórias a gente passou também, né? De coisas malucas que foram acontecendo ao longo da nossa vida que não era fácil. Mas olhar assim para a periferia e olhar para essa vulnerabilidade das mulheres, eu acho que a mulher, ela quando entra no mercado de trabalho, ela já entra na desvantagem porque ela pode ser mãe. E isso é duro dizer, mas é muito real, assim. E eu sempre tive esse olhar. Então, assim, nos meus processos de seleção, eu sempre coloco, se são 3 finalistas, 2 serão mulheres, sempre 2 serão mulheres, porque eu preciso movimentar para que a gente tenha uma equidade, a gente precisa se igualar, a gente não precisa ser melhor ou maior, não é isso, mas a gente precisa ser igual, a gente pode fazer aquilo que a gente quer, mesmo se a gente for mãe, isso não nos impede de fazer outras coisas. Quando eu ia fazer seleção nas empresas, até hoje eu faço para as empresas, então eu sempre olhava no currículo, de onde vem essa pessoa? Se essa pessoa vem da periferia, puxa, quanta coisa ela não passou para chegar até aqui, porque eu sei o que ela passou, porque eu também passei, e também passo até hoje, porque às vezes eu tenho o meu jeito mais falar alto, talvez isso é porque eu sou de família de nordestino, né? Sou nordestina também. Mas muitas vezes o fato de ter que me impor nos lugares. Então eu não queria ser só, é uma mulher bonita, então tá bem. Não, eu queria ser ouvida. E muitas vezes em reuniões de diretoria só tinha eu de mulher nas reuniões. E eu tinha que falar alto, porque se eu não falasse alto as pessoas não me ouviam. Então acho que isso acontece hoje ainda com as mulheres, principalmente mulheres de periferia, óbvio, porque eu acho que ali é onde existe uma vulnerabilidade muito maior, o que não é fácil, e o que eu mais me preocupo é com a falta de referência dessas mulheres. Eu tinha pessoas no meu time, tem uma história assim muito bacana de uma mulher que é uma mulher foda, que ela, quando ela engravidou, ela falou pra mim assim, putz, Rô, ela trabalhava comigo, ela falou pra mim assim, putz, desculpa. Aí eu falei, mas como assim, o que aconteceu? Putz, desculpa que eu tô grávida. Aquilo entrou lá dentro do meu coração. Eu falei, como assim, desculpa, pelo amor de Deus, isso não existe, né? Ela, não, porque... E ela, eu sabia, ela é de, né, também lá do extremo sul de São Paulo, e ela me contava, putz, é que a minha família não me apoia, talvez eu tenha que sair do trabalho, porque como que eu vou cuidar da minha filha? E eu falei pra ela, não, você não vai sair, você vai ficar no meu time. E ela ficou, e foi promovida depois, enfim, mas isso é natural de nós mulheres, e isso ainda acontece, assim, acho que só por sermos mulheres existe uma barreira, que é o fato de que, puxa, eu já queimo a largada, porque eu posso não ter filho ainda, mas eu vou ter. Só de
nós mulheres entrarmos no mundo corporativo e só pela possibilidade de eu poder engravidar, óbvio, porque eu sou uma mulher e posso engravidar, isso já me tira, né? Isso já me tira oportunidades que eu sei que eu teria simplesmente pelo fato de eu ser mulher, assim. Então, na minha vida isso foi muito forte e talvez até porque quando eu fui entrar no meu mercado de trabalho, na minha carreira, eu já tinha filhos. Então as perguntas sempre eram: ah, tá bom, você tem filho, mas quem fica com os seus filhos? Mas e como que é se ela ficar doente? Mas você tem 4 filhos, mas você estudou? Como você conseguiu estudar se você tem 4 filhos? Então são sempre perguntas são questionamentos que não são questionamentos de nossa, que legal. Você não faz essas perguntas para homem. Então você faz essas perguntas para homens? Não. Você faz essas perguntas para as mulheres. E por que a responsabilidade do homem é diferente ou menor do que a responsabilidade da mulher? Ela é igual. O homem não vai numa entrevista e você pergunta para ele: poxa, mas com quem fica seu filho, se seu filho ficar doente? A minha empresa hoje, que é de desenvolvimento e de seleção, assim, é para fazer aquilo que eu acredito que tem que ser feito. Porque muitos processos de seleção que eu já passei, muitas palestras que eu já dei, enfim, em muitas situações, ou colegas de trabalho que me falam: não, mas você não pergunta se a pessoa pretende ter filho, mas você não pergunta se tem filho, mas olha, essa pessoa aqui, eu já ouvi coisas do tipo: não, eu não contratei porque assim, ela acabou de ter filho, o filho dela tem 8 meses e assim, né, pode ser que aconteça alguma coisa. Eu falei: não, mas como assim pode ser? Ela falou o que vai acontecer? Não, ela não falou. Então assim, isso eu já ouvi de mulheres. Então isso fica tão enraizado na gente que eu acho que a gente precisa não só não aceitar isso, mas como fazer para que as coisas aconteçam diferentes. Assim. Eu acho que isso é muito importante que as mulheres pensem dessa forma, assim, que as pessoas de uma maneira geral, eu não levanto bandeiras aqui no sentido da mulheres, eu acho que isso precisa ser igualitário, eu acho que essa é a ideia. As mulheres de uma forma com as suas limitações e as suas fortalezas, e os homens também com as suas limitações e as suas fortalezas. Acho que não existe, eu não gosto muito de levantar bandeiras assim, apesar de ter 2 grandes amigos que sempre me dizem que as bandeiras são importantes para que a gente possa colocar luz, né, naquilo que talvez esteja ainda escuro. Mas eu acho que é importante que as pessoas comecem a pensar assim, né? Comecem a entender que a gente está olhando para o profissional e a pessoa pode ser o que ela quiser, e se ela quiser ser uma profissional do mundo corporativo e sair ali de um estagiário, assim como eu fui estagiário uma vez e chegar na liderança, ou chegar a ser especialista, ou empreender, enfim... Eu posso fazer o que eu quiser, isso independe do meu gênero, né? Independe se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou trans, se eu sou, enfim, o que eu quiser ser, eu posso ser a partir do meu querer, assim. Então acho que é importante que as pessoas pensem isso dessa forma. É importante que a gente olhe para isso e de fato se mova para mudar o pensamento das pessoas. Então eu acho que é um pouco do que eu falei, né? Não é só eu não concordar, é eu não concordar e fazer algo para mudar. Isso em qualquer coisa na minha vida. Se eu não concordo com o preconceito, mas o que você faz para mudar isso? Eu não concordo com o machismo, mas o que você faz para mudar isso? Então acho que é importante a gente saber o que a gente faz para mudar isso. Acho que a gente não pode ser simplesmente passivo de dizer que não concorda. Eu acho que a gente precisa tomar ação e buscar mudar. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente muda, a gente começa a impactar a sociedade, né? Porque eu mudo uma pessoa que vai mudar a família dela, que vai mudar as suas relações, e isso vai virando uma crescente e a gente consegue mudar a sociedade de uma maneira geral. Falei coisas que talvez, não sei, assim, acho que a ideia talvez é que se impactar uma pessoa, né, podendo inspirar
com uma história de falar, puxa, mas eu nasci na periferia e eu não tenho perspectiva de ser outra coisa. Se uma, né, fala, puxa, olha só, que legal, será que com essa história, ou putz, eu tenho filho, então quer dizer que não acabou. Não acabou, você pode ser o que você quiser, né? E não que eu tenha chego aonde eu quero chegar, né? Eu quero chegar mais longe, e não é no sentido de coisas materiais, né? Eu não quero chegar mais longe em ter coisas, porque não é isso que me move. Acho que o que me move é chegar mais longe, podendo impactar mais pessoas. Então, acho que o que eu faço hoje ainda é pequeno, mas eu sei que eu impacto pessoas, e eu acho que esse é meu propósito, é impactar as pessoas. Como que eu consigo impactar as pessoas e falar, poxa, se eu conseguir, você também vai conseguir. Acho que é isso. Hoje de manhã, você vê, eu fui tomar banho e quando eu pensei na minha história, eu comecei a chorar já. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar a história se eu já tô chorando no banho? Porque aí você começa a pensar, putz, é mesmo, mas aconteceu isso, né? E aconteceu aquilo, e sei lá, você traz na sensação na pele, né?